Shalom, bonjour, que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ vous soit partagée. C'est votre humble serviteur, Langaba Antonio. Aujourd'hui, comme j'avais prévu hier, comme je vous ai informé hier, je vais revenir pour parler au sujet de la communication dans les couples. Mais pour parler au sujet de la communication dans les couples, j'ai choisi un cas. Et ce cas que j'ai choisi, c'est le cas des États-Unis d'Amérique. Comme nous savons, les États-Unis d'Amérique a 50 États. Comme nous avons 50 États, il y a plusieurs problèmes aussi qui engorgent ces 50 États. C'est pourquoi je prévis mes deux premiers textes bibliques que nous allons lire. Après, je vais expliquer et nous allons entrer en profondeur. Nous parlons la communication dans les couples. Premièrement, je vais lire dans le livre des Proverbes chapitre 18 au verset 21. La parole de Dieu nous dit, par la bouche des prophètes Salomon, il nous dit, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue, quiconque l'aime en mangera le fruit. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera le fruit. Alors, nous avons déjà compris que la vie ou la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Donc, pour vivre, vous devez utiliser votre langue. Et si vous voulez aussi mourir, vous fermez votre langue. Et à la fin, vous connaissez qu'est-ce qui peut arriver. Deuxième texte biblique que j'ai préparé pour vous, c'est dans le livre des Cantiques, chapitre 8, verset 6. Toujours le livre de Salomon. Il nous dit, mets-moi comme un sceau sur ton cœur, comme un sceau sur ton bras, car l'amour est fort que la mort. La jalousie est inflexible comme les séjours de mort. Ces ardeurs sont des ardeurs de feu, une flamme de l'Éternel. Parole de l'Éternel. Bien-aimés dans le Seigneur, comme vous savez, vivre en couple demande le dialogue. Le dialogue dans le couple, c'est l'arme des sages. Aujourd'hui, aux États-Unis d'Amérique, je parle d'un sujet des États-Unis d'Amérique, mais si vous pouvez aussi profiter pour tous ceux qui résident au diaspora, quand je dis diaspora, tout celui qui a quitté son pays d'origine, ou encore ceux qui sont encore dans leur pays d'origine, peuvent aussi en bénéficier. La communication dans les couples, c'est la clé. Et c'est la clé multiple. C'est un paraclet. Comme Jésus-Christ est notre paraclet, nous le chrétien, la communication aussi, c'est un paraclet. Alors, que veut dire la communication? Nous devons d'abord comprendre c'est quoi la communication. La communication, c'est action de communiquer avec quelqu'un ou encore être en rapport avec autrui. Faire les échanges verbaux, faire les échanges par téléphone, faire les échanges bouche à bouche. Ça, vous devez utiliser le langage. Il y a des langages de communication. Dans le langage de communication, il y a des échanges verbaux entre un locuteur et un interlocuteur. Donc, il sollicite une réponse. C'est ce que nous appelons la communication. Amen, amen. Si je dis amen, amen, c'est parce que je parle comme un serviteur de Dieu, ministre de la parole, pour faire véhiculer le message. Que Dieu vous bénisse. Je sais que vous êtes à la maison, vous aurez le temps de me suivre en duplex, ou encore vous aurez le temps de me suivre dans mes plateformes digitales. Je suis sur YouTube, TikTok, Facebook, Instagram, WhatsApp, Twitter.
Langaba Antonio. L-A-N-G-A-B-A. Langaba A-N-T-O-N-I-O Antonio. Langaba Antonio, tous ensemble. Si vous tapez même sur Google, vous allez trouver et suivez la communication dans les couples. Alors, pour ce qui concerne la communication dans les couples, j'aimerais épingler quelque chose qui est très important. Nous savons que les cas que j'ai énumérés pour parler, c'est le cas des États-Unis d'Amérique. Pourquoi? Parce que nous avons 50 États. Aujourd'hui, il y a le divorce, trahison, l'infidélité, concubinage, prostitution, plein de choses. La liste est tellement longue parce qu'il y a misunderstanding. Quand on dit misunderstanding, les gens ne se comprennent pas. Pourquoi les gens ne se comprennent pas? Parce que les gens ne se communiquent pas. Pourquoi les gens ne se communiquent pas? Les couples ne se communiquent pas, les familles ne se communiquent pas, les hommes de Dieu ne se communiquent pas, la communauté ne se communique pas, parce que tous sont occupés. Comment tous ces gens sont occupés? C'est là où nous allons voir. Vous allez trouver des hommes célibataires de 20 à 45 ans, ils sont pleins d'emplois. Il a 2 travails, il a 3 travails. N'oubliez pas que nous avons 365 jours par an. Comme nous avons 365 jours par an, et je suis allé faire l'étude comparative pour comprendre, dans tout ça, vous allez trouver que la population des États-Unis est de 331 millions d'habitants. L'Amérique a 331 millions d'habitants et nous avons que 24% des hommes de couleur. Quand je dis des hommes de couleur de notre peau. Alors, dans ça, la semaine, la personne travaille 40 heures. Vous travaillez 40 heures par semaine. Or, quand vous travaillez 40 heures par semaine, nous avons un contrat de travail, mais vous travaillez 40 heures par semaine. Et quand vous travaillez 40 heures par semaine, je vais revoir pour comprendre. L'année a 12 mois. Je parle de la communication dans le couple. Premièrement, nous devons d'abord énumérer les problèmes. Pour donner la solution, il faut d'abord énumérer les problèmes. Dans tout ce que nous faisons dans la vie, je vous ai lu les 2 versets bibliques des Proverbes et des Cantiques, sagesse de Salomon. Mais dans la vie, tout ce que nous faisons, nous devons d'abord comprendre le problème. Après avoir retrouvé le problème, nous allons passer à des formules qui nous amènera à la solution. N'allez pas vite dans la solution sans plutôt connaître d'abord le problème. Nous allons faire le diagnostic. Nous allons diagnostiquer le couple. Pour diagnostiquer le couple, nous allons d'abord dans des problèmes. Et ces problèmes vont devenir des données. Ces données qui vont nous faciliter de trouver des formules et partir dans la solution afin de résoudre les problèmes de couple. Alors, l'année a 12 mois et nous avons 365 jours. Dans les 12 mois, nous avons 365 jours et dans les 365 jours, nous avons 8766 heures. Dans les 8366 heures, ou dans les 8766 heures, qui est dans 365 jours, dans 12 mois, l'homme travaille par mois 160 heures. Or, si vous travaillez par mois 160 heures, le mois a 168 heures. Le mois a 168 heures. Comme le mois a 168 heures, vous allez faire 168 heures, le mois, la 168 heures, moins 40, qui vous reste 128 heures. Nous allons voir. L'homme travaille pendant une semaine 40 heures. 2 semaines, 160 heures. 4 semaines, il travaille 320 heures. Quand vous travaillez 320 heures par mois, alors vous devez trouver que par mois, vous travaillez 320 heures. Or, les 40 heures que vous travaillez par semaine, vous avez aussi vos heures de repos.
quand la personne travaille 8 heures par jour nous avons 24 heures. Et dans les 24 heures, vous avez 8 heures de travail, vous avez 8 heures de relax et vous avez 8 heures de repos. Dans les 8 heures de travail, vous êtes concentré pour le travail. Pendant que vous êtes concentré pour le travail, il y a aussi le temps de repos. Dans le temps de repos, c'est là où vous devez aussi envoyer les textos chez votre partenaire. Si vous n'avez pas le temps d'appeler votre partenaire, vous devez envoyer les textos. Comment mon mari? Comment ma femme? Le travail marche bien? Tu as déjà déjeuné? Tu as déjà eu ton petit déjeuner? Comment ça marche? Très bien. Il faut remonter le moral de celui qui travaille. Et toi qui es au travail, essayez aussi dans les temps de relax, envoyer les textos, envoyer le message de savoir le partenaire qui est resté à la maison. C'est comme ça que vous allez vous communiquer. Parce que pendant que vous travaillez 8 heures, quand vous allez revenir, quand vous allez revenir, la femme aussi part au travail. Déjà, il y a 16 heures d'écart. Comme il y a 16 heures d'écart, il se peut que vous allez vous revoir dans les 8 heures de repos. Les 8 heures de repos, ça n'a rien que le temps de dormir. Et dans les 8 heures de dormir, vous n'allez pas avoir ce temps de dialogue. Et si vous n'avez pas le temps de dialogue dans ces 8 heures que vous allez se reposer, alors gardez-vous dans des week-ends. Dans des week-ends, si vous travaillez 4 jours par semaine, vous travaillez 10 heures pendant 4 jours, vous avez 40 heures la semaine. Ou vous travaillez 12 heures, vous travaillez 4 jours, vous avez 48 heures la semaine. Et pendant que vous avez 48 heures la semaine, vous avez 3 jours. Vous avez le vendredi, vous avez le samedi, vous avez le dimanche. Alors faites l'effort, si pas le vendredi, faites l'effort le samedi d'avoir le dialogue familial. Vous devez faire des conversations avec votre femme, vous devez faire des conversations avec vos enfants, vous devez profiter le temps d'emmener la femme et les enfants dans des restos. Essayez un peu d'aller dans des restos, essayez un peu de créer, de providencier, vous sortez un peu, parce que on vit la vie. Si vous ratez la vie aujourd'hui, ne mettez pas la vie au brillant. Muito obrigado, minha tia Ju, que Deus abençoe por estar aí conectado. Estou a falar acerca da comunicação no lar, como é que as pessoas podem manter a comunicação no lar. Hoje percebemos que existem muitos divórcios, infidelidade, traição, a prostituição, por falta da comunicação. Quando você não se comunica com teu parceiro, porque você se dá mais ainda no seu trabalho. Por semana nós trabalhamos 40 horas. E tu trabalhas 40 horas, mas ainda tem sexta-feira. Se você trabalha 4 dias de 10 horas por hora, ou trabalhas 12 horas por dia, terás 48 horas semana. E tens sexta-feira, estás em casa, sábado estás em casa, domingo estás em casa. Por além de ir servir teu Deus, tem tempo, toma tempo com a sua família. Porque se você não tomar tempo de ficar ao lado do teu marido, conversar com teu marido, não tomar tempo de conversar com a sua mulher, conversar com teus filhos, o amigo da sua mulher vai conversar com a sua mulher. E a sua mulher, pouco a pouco, vai lhe entrar palavra no ouvido e vai lhe levar a te trair. Amiga do seu marido ou colega do seu marido vai estar a conversar com seu esposo, enquanto que vocês devem manter conversa no lar. É ali onde está o problema. As mulheres dão mais tempo nas conversas com as suas amigas e os seus amigos. Os homens dão mais tempo nas conversas com as suas amigas. E ali onde está a entrar a traição. Mulher chega no sábado, mulher chega no domingo, o seu esposo vai lhe precisar, vai dizer, não, estou cansado, eu estou cansada, já trabalhei toda a semana. Enquanto que você está cansada, a gatuna, a sua amiga não está cansada, a sua amiga está a te prontar, ele sabe que você está cansada e o teu esposo vai aproveitar, porque a amiga, ele não importa tempo, qualquer momento que o seu esposo se apresentar lá, ele vai poder se entregar. É ali onde está o maior problema. Você sabe que eu já mesmo como conselho, esse é o conselho que estou aqui a trazer a todos os meus seguidores, a todos aqueles que têm acompanhado as palavras que nós temos trazido aqui. Nós não queremos só sentar em família e dizer, não, viemos aqui arranjar problema que está acontecendo na casa do cicrano, do fulano, do betrano.
Passamos os conselhos porque também somos casados. Eu sou legalmente casado. Pai de 6 filhos. E eu tomo cuidado dos meus filhos, tomo cuidado da minha esposa. Leva tempo, não posso trazer aqui ensinamento, não posso trazer aqui conselho, não posso falar aqui ao povo. Se eu mesmo viver problemas difíceis do meu lar, como é que eu vou poder trazer conselho? Eu levo do exemplo para poder aconselhar verdadeiramente os nossos irmãos, as nossas irmãs, que leva muito tempo no trabalho. Está a se concentrar muito no trabalho, está a se concentrar muito no teu chefe, está a se concentrar muito nas suas amigas, está a se concentrar muito no seu TikTok, está a se concentrar muito no seu telemóvel, está a se concentrar muito com a sua família, esquecendo o teu marido. A família é composto pai, mãe e os filhos. Quer dizer, a família é composta da mulher, do marido e seus filhos. É muito importante, se não respeitar essas coisas, as coisas vão ser muito difíceis no lar. Hoje em dia, estamos a notar, aujourd'hui, nous comprenons que je vais être un peu bilingue pour faciliter aussi aux internautes qui me suivent. Eu gostaria de ser poliglotas para poder facilitar os meus seguidores que me acompanham, inclusive estou a ver a tia Ju, que Deus abençoe por estar ali, muito obrigado, desde já. Vou tentar ser poliglotas para facilitar que a mensagem possa chegar em todas as franjas, em todas as faixas d'âge. Vous allez trouver une femme de 20 à 45 ans. Elle a trouvé le luxe d'abandonner son mari. Como é que uma mulher aceita abandonar o seu marido? Ela é casada legalmente, ela aceita abandonar o marido para começar a namorar. Você que era uma mulher casada, você que era uma mulher legal, aceita abandonar o seu lar e foste viver em concubinagem. Foste viver com, quer dizer, pendente de alguém. Em vez de ir no campo do perdão, vamos chegar às metas que vamos trazer. Primeiro queremos identificar o problema. Onde está o problema? Le problème que nous trouvons dans la communiqué, donc la communication dans le couple. La communication dans le couple a un problème. Les grands problèmes que nous avons dans la communication dans le couple, premièrement, l'argent, dinheiro, mbongo, zimbo, makuta, falanga, money, the bill. O maior problema que nós temos é de dinheiro, zimbo, bongo, l'argent, makuta, franga. Porque nas nossas terras, por onde nós somos oriundos, praticamente é o homem que é o provedor, é o homem que está a financiar, o homem que está a patrocinar, o homem que aguenta, o homem que sustenta. C'est ça. Nous sommes des Africains. En Afrique, d'habitude, on dit c'est l'homme qui donne l'argent pour la maison. C'est l'homme qui paye le facture. C'est l'homme qui soutient la maison. C'est l'homme qui soutient la famille. C'est l'homme qui fait tout. Oui, c'est très bien. Ça, c'est l'Afrique. Mais après avoir traversé les océans, après avoir traversé le fleuve, après avoir traversé, je vous dis, noir sur blanc, l'égalité fait défaut. L'égalité en Europe, l'égalité en Amérique. Notre cas, c'est le 50 États d'Amérique. L'égalité fait défaut. Pourquoi? La femme doit travailler et l'homme aussi doit travailler. Et il y a un problème maintenant. Il n'y a pas l'équilibre. Quand une mulher trabalha, o homem trabalha, não existe equilíbrio. Ninguém sabe jogar o seu papel. Ninguém sabe jogar o seu papel. Il y a des gens qui n'arrivent pas à jouer leur rôle. Si vous n'arrivez pas à jouer votre rôle, la femme doit comprendre qu'elle est femme. L'homme aussi doit comprendre que c'est un homme. L'homme doit amener son salaire à la maison. La femme aussi doit amener le salaire à la maison. Et pendant que vous amenez vos salaires à la maison, il faut qu'il y ait la transparence. A mulher deve trazer o vencimento em casa. O homem também deve trazer o vencimento em casa. E vocês devem entender da transparência no lar. La communication dans le couple requiert la transparence, l'équilibre. Se você não tiver a transparência, você vai dizer, não, o meu dinheiro me pertence porque eu quero ajudar a minha família.
o meu dinheiro me pertence porque eu tenho muita coisa por fazer. Ali onde começa o maior problema que está a criar traição nos casal, infidelidade nos casal, abandono dos lares, fuga à paternidade. Cuidado! Fuga à paternidade por onde nós viemos é até normal, mas fuga à paternidade nos Estados Unidos da América é muito delicado. Isso poderá te causar traumas, poderá te causar consequências. Homens, mulheres, aprendemos a comunicar para evitar fuga à paternidade. Porque fuga à paternidade nos Estados Unidos da América vai no child support. Vai no child support. Irmão, se alguém está a te enganar, de abandonar a sua mulher do sofrimento, de abandonar uma morte, de abandonar a mãe dos teus filhos, de abandonar aquela mulher que sofreu contigo, para ir buscar aquela outra que você achou que é linda, aquele que você achou que te lava a perna com água morna, aquele que você achou que te corta a unha, aquele que você achou que ele que vai me dar documento, e você esqueceu mãe dos teus filhos. Child support é dorido. Eu aconselharia, vale a pena viver no mesmo teto com a sua mulher, vale a pena viver no mesmo teto com seus filhos para evitar child support. Porque child support, se te entrar agora, imagina se você tiver 4, 5 filhos, com idade média, de 0 até 18 anos, começar a te cortar mensalmente. E esse child support, quem vai te cortar? DHHS. DHHS é quem? É Ministério do Interior ligado com os assuntos sociais. E você que tem ainda problema migratório, você que ainda tem problemas na sua vida, ainda vai se meter mais com uma outra sarna que vai estragar a sua vida. Je disais, nous devons nous communiquer. Nous, étant que hommes, femmes, nous devons nous communiquer. Et aussi, on doit éviter le child support, donc le support de l'enfant. Ou encore, l'appui de l'enfant, le support de l'enfant ou l'appui de l'enfant, child support. Parce que le DHHS veut dire le ministère de l'Intérieur est lié avec les affaires sociales. Comme il est lié avec les affaires sociales, il sait combien entre dans votre compte, il sait combien vous gagnez, il sait où est logé votre compte. On va vous soustraire cet argent-là, ça va vous coûter très cher. Alors, essayez un peu de serrer vos ceintures. Vamos aprender a amarrar nossos cintos. Vamos respeitar as nossas mulheres. Mulheres, respeitem vossos homens. Devem primar conversa, diálogo. Tem que entrar o espírito do perdão no lar. O perdão deve existir. O perdão deve existir no lar. Le pardon doit exister dans le couple. Le pardon, l'esprit de pardon doit exister. C'est très important. Porque eu acabei de ler aqui no livro do provérbio, quando eu começava, eu disse, a morte e a vida estão no poder da língua, quem amará comerá o fruto. Para não comer esse fruto da morte, para não ter AVC, para não ter derrame cerebral, para não ter problema que vai te causar a morte súbita, procura paz. Nous devons nous communiquer, transmettre l'information. L'homme doit apprendre à communiquer avec sa femme. La femme doit apprendre à communiquer avec son mari. Vous devez parler à votre femme combien vous avez dans votre compte. Elle doit savoir. La femme aussi doit informer son mari combien elle est dans ses comptes, dans son compte. Il doit savoir. C'est très important. Vous avez quitté le pays. Vous avez quitté de quelque part. Vous êtes quelque part. Essayez un peu de s'asseoir, parler. N'achetez pas seulement de bijoux, n'achetez pas seulement vos biens pendant que vous oubliez que la femme aussi a besoin de biens, vous oubliez aussi que le mari a besoin de biens, vous oubliez aussi la maison aussi a besoin d'être investie, vous oubliez aussi d'investir dans vos vies. C'est ça le grand problème. C'est ce qui crée aujourd'hui des divorces. Aqui eu gostaria de falar aos meus irmãos, homens. Homens por natureza é mentiroso. Homem é mentiroso. Hoje em dia você tem a sua mulher, você tem o seu teto, você tem a sua casa, mas você encontrou uma colega bonita no trabalho. Você encontrou uma mulher no supermercado.
Você encontrou uma mulher no mall. Você lhe encontrou numa paragem de autocarro. Você lhe encontrou no aeroporto. Você quer lhe conquistar porque você acha que ela é bonita. Você acha que ela é muito bem apresentada. Você esquece que ela é solteira. Ela não está sendo bem apresentada por si só. Existem pessoas por onde ele busca esse dinheiro para depois brilhar. Poderá fazer também da sua mulher que possa brilhar e você elogiar a sua mulher. Si nous n'arrivons pas à le faire, c'est difficile. Les hommes sont des menteurs, des premiers menteurs de qualité. Vous trouvez une fille collègue qui est belle, vous le trouvez au travail, vous le trouvez à l'église, vous le trouvez quelque part dans la communauté, pendant que vous êtes un homme marié. Mais vous allez chercher à sortir avec la fille en question, oubliez que vous avez votre femme. Mais si vous enviez une fillette qui est belle, faites aussi en sorte d'embellir aussi votre femme. Faites aussi en sorte d'arranger dans le mariage. C'est très important. La communicação. Estou aqui a falar acerca da comunicação. Muito obrigado para todos aqueles que estão ligados. Muito obrigado mesmo. Que Deus abençoe. Muito obrigado, Alice Gamela. Muito obrigado. Mamãe Filó. Que Deus abençoe, minha mãe. Amado em Cristo, queridos amados, não podemos só pregar o evangelho que nos levará no céu. Você sabe que a mulher pode te precipitar no céu. Est-ce que vous savez que la femme peut vous précipiter au ciel? Vous pouvez mourir avant l'heure. Si vous n'arrivez pas à dialoguer avec vos femmes, si vous n'arrivez pas à dialoguer avec vos maris, un de vous va quitter avant l'heure. Il va avoir des problèmes de santé, il va avoir des problèmes de traumatisme, il va avoir des problèmes de stress, il va avoir des problèmes sérieux. Alors, nous devons nous communiquer. Nous devons nous communiquer. Tout couple passe une bonne partie de son temps à communiquer. Nous devons passer le temps de communiquer. Mulher passa mais tempo a se comunicar com seu marido. Quando ainda vocês não tiveram filho, vocês conversavam. Amor começa na palavra. L'amour commence par des paroles. Vous avez prononcé des paroles et la fille a accepté et vous vous êtes convenus de marcher ensemble. Vous devez toujours cultiver la communication, cultiver le dialogue. On doit toujours dialoguer. Mais il y a un problème. Existe un problème. Il y a un problème d'éducation. Si un de vous n'a pas eu la chance de passer au banc de l'école, il y a aussi ce qu'on appelle complexe d'infériorité. L'homme a fréquenté peu les études, complexe d'infériorité. La femme a fréquenté plus les études supérieures, complexe de supériorité. Dentro do lar existe também o que nós chamamos complexo de superioridade. Existe complexo de inferioridade. Marido estudou pouco, ele se acha inferior, mulher estudou mais e mulher se acha superior. Ali existe complexo de inferioridade e complexo de superioridade. Mas quando você se casa, meu irmão, mon frère, ta femme n'est pas ta petite sœur. La femme, ton mari n'est pas ton grand frère. Eu quero aqui chamar a atenção. O teu marido não é o teu irmão mais velho, não é teu mano. A sua mulher não é a sua irmã menor, não, porque vocês partilham um momento de intimidade. O seu marido é o seu parceiro, a sua mulher é a sua parceira, porque você não pode despir diante da sua irmã menor, você não pode despir diante do seu irmão mais velho, porque existe intimidade. Como existe intimidade, não vamos só apenas naquele momento de intimidade acharem ser homem e mulher. É preciso que possa existir diálogo. O que está a estragar a comunidade dos africanos, o que está a estragar a comunidade de muitos, falta de conversa, falta de diálogo. Tudo se resolve no diálogo. Aqui, il y a plein. Ils ont dit, ouvi dizer, alguém disse isso, fulano disse, fulano, tudo bem, fulano disse, vai num terreno do diálogo. Ouvi dizer isto. Homem, quando a sua mulher te dizer, eu ouvi dizer
que estás a sair com fulano de tal. Se é verdade, vai no quarto, diz, minha mulher, não sei o que é que me subiu na cabeça, vai me desculpar mesmo, eu, não queria mesmo fazer aquilo, mas, como isso já chegou a teus ouvidos, eu vou parar por aqui, não vou mais continuar. Mulher tem coração de abrir o coração, porque ele entendeu, é aquela interesseira que quer te ver cair. Mas você se deixou levar pela interesseira. Também existem homens interesseiros, que querem tirar mulheres alheias. Também existem homens interesseiros. Existe também mulher interesseira. Mulher, você sabe muito bem que o fulano de tal é marido da outra. Mas o que é que te sobe no coração? O que é que te sobe mesmo no coração? Você sabe que aquela aí é mulher do outro. Mas o que é que está te subindo mesmo no coração? Vamos viver com urbanidade. Vamos viver com coração. Não vamos só viver com corpos. Não, vamos viver com coração humano. Não faça outro que você não gostaria que alguém fizesse para ti. Ninguém. Se existe uma coisa que está a dividir o mundo, que está a estragar o mundo, mulher. O que está a estragar o mundo, dinheiro. Ce qui détruit le monde, c'est l'argent. Ce qui détruit le monde, c'est la femme. Ce qui détruit le couple, on doit s'unir, mettre ensemble et parler. Aprendem a conversar. A mulher que querem estar acima do seu marido, não querem ouvir marido. Mulher, seja submissa. La femme, vous devez aussi écouter vos maris. La femme, vous devez aussi écouter vos maris. Mari, vous devez aussi écouter vos femmes. C'est très important. O que está estragado, você dá mais ouvido no pastor. Quando o pastor fala, sim senhor pastor, sim senhor pastor, sim senhor pastor. Mulher, na igreja, sim senhor pastor, sim senhor pastor, amém, aleluia, sim senhor pastor. Tudo bem, pastor também é um homem casado, pastor também tem a sua mulher. Respeita o seu marido. Primeiro o respeito tem que partir de casa. Respeita o teu marido em casa. Não é só vai dever respeito ao pastor enquanto que você não respeita o teu marido. Respeita o teu marido, é muito importante. Le couple doit se communiquer, c'est très important. Le livre des Proverbes, comme je disais, Proverbe 18, verset 21, la parole de Dieu nous dit, la mort et la vie, c'est ton pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. S'il y a un homme qui te vient avec des avancées, si un homme, toi une femme mariée, un homme te vient avec des avancées, dis-lui, comme tu m'as dit ça, je vais informer mon mari. Et que ce soit la dernière fois que tu viennes encore ici dans ma maison. Parce que tu as des avancées contre moi. Pendant que mon mari c'est ton ami. Si une femme vient avec des avancées, dites à la femme, je vais dire à ton mari que tu as des avancées contre moi. Je ne crois pas que c'est toi qui devais me dire ça. C'est par là où on doit... E aí nós vamos regulamentar as coisas. Mas as pessoas são amigas da onça. As pessoas querem comer por detrás das pessoas. La vie et la mort de votre relation avec quelqu'un est au pouvoir de la langue. Lorsque nous conseillons le couple, moi et mon épouse, nous apprécions le niveau de difficulté rien qu'à écouter parler. C'est très important. Vous savez, quand nous conseillons le couple, eu e a minha mulher, quando estamos a aconselhar, estamos quase há 20 e tal anos de relacionamentos, 20 e tal anos da vida comum, 20 anos e tal, estamos juntos. Existem altos e baixos. Não pensa que a gente vive rosa, não. Existem altos e baixos. Dans la vie, il y a les hauts, il y a les bas. Nous devons savoir, dans la vie, il y a les hauts, il y a les bas. Na vida existem altos e baixos. Se você não se respeitar, esse altos e baixos poderá te levar. No mar existem as ondas altas, as ondas de cima de tamanho elevado. Diálogo é muito importante. Mesmo que você vive na mesma cidade, procura pelo menos para hoje é sábado, vamos deixar ainda nossos filhos aqui, eu e meu marido vamos sair. Mesmo que você não vá no restaurante, você e teu marido entram num vosso meio de transporte, usam um meio de transporte, ou mulher que está no volante, ou marido no volante, sai um pouco, 30 minutos de viagem, passear um pouco, tenha tempo a sós. Vous devez avoir le temps de communiquer.
Si vous ne communiquez pas, vous allez avoir des problèmes sérieux. Et le jour où votre mari va mourir brusquement, le jour où il va succomber, le jour où il va avoir des problèmes, vous allez dire, il est en train de mourir, on n'a jamais parlé. Mon mari est en train de partir, on n'a jamais parlé. Écoutez, dans le livre de Jean, chapitre 1er, au commencement était la parole. Au commencement de nos relations, c'est la parole. L'aboutissement de nos relations, c'est la parole. L'avancement de nos relations, c'est la parole. On doit unir en parole. Et la parole s'est faite chair, et cette chair est venue habiter au milieu de nous, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et lorsque je lis ce passage, le Seigneur me pousse à revenir sur la première phrase. Au commencement était la parole. Au commencement de votre relation, c'est la parole. Au commencement de toute chose, c'est la parole. C'est très important. Partagez à quelqu'un qui a besoin de ça. Partilhe esse mensagem. Existe alguém que tomou a decisão de abandonar o seu lar. A quem já se vai há um mês, já não quer mais voltar. A quem já se vai há 4 meses, desde que ele partiu. 6 meses, ele até abandonou o estado, abandonou a cidade. Por onde ele optou viver com a sua mulher, foi viver longe. A quem até tomou a decisão, eu já não vou voltar lá. Irmão, está a cometer erro grave. Se uma coisa te acontecer na sua vida, vão chamar aquela mulher de bruxa. Volta. Por favor, meu irmão. A minha irmã também, que já saiu, tomou a decisão de abandonar o teu esposo de sofrimento. Já saíste até na cidade, já foste em outro estado. Por favor, onde você estava a acompanhar, procura a forma de voltar. Volta. Ainda há tempo de você arranjar. Existe um tempo que vocês devem arranjar. Arranja. Ninguém vai vos zombar. As pessoas já falaram, ficaram aborrecidos. E quando vos verem também juntos, vão bater palmas, vão dizer, Deus é bom. Vão agradecer a Deus. Nós sabíamos que um dia eles vão voltar. Sim, ele sabia, ele sabe. Nós soubemos que um dia vocês vão voltar. Faz esforço. Eu sei que não é fácil. Não é de pé para a mão. Não é de pé para a mão que isso vai acontecer. Não. É um processo longo. É um processo longo. Devemos se comunicar. Hoje você vê que vieram junto, mulher já vive neste bairro, o marido já vive no outro bairro, mulher já trabalha no outro lado, ninguém está ali, vai tomar cuidado das crianças, ninguém sabe do outro. As famílias, até agora, quando vocês conversam com vossas famílias, qual é a informação que vocês estão a passar, meu Deus? Quando você conversa e o outro vai dizer, nós sabíamos que essa mulher quando chegar ali vai te complicar. Não, não é a mulher que está a complicar, é o homem que está a complicar a mulher. Há quem vai dizer, nós sabíamos que esse homem quando vai chegar ali vai te complicar. Não, não é o homem que está a complicar, é a mulher que está a complicar. Diálogo. Il y a une autre chose qui détruit nos couples aux États-Unis d'Amérique, c'est aussi des problèmes de saleté. Mulher é suja, marido sujo. Você entra na casa do marido, é sujo. Mulher é suja. Não sabe arrumar a casa, não sabe arrumar o quarto, não sabe arrumar a sala, não sabe arrumar a cozinha, não sabe arrumar banheiro, não sabe arrumar o marido por onde ele vai naquelas amigas da onça, nas gatunas. As gatunas arrumam bem as suas casas. Porque ele sabe, querem que te puxar. Ele tem ímã que quer te puxar. Você vê como é que ela arrumou a casa. Porque ele é solteira. O dia que você entrar lá, vai ver que aquela casa também vai ficar desarrumada. Mulher, quer ganhar o coração do teu marido? Começa ainda no quarto. Arruma bem o teu quarto. Ainda que o teu marido for sujo, você continua sempre a arrumar. Arruma bem a sua sala, arruma bem a sua cozinha, arruma bem a sua casa. Quando o marido entrar, vai dizer, uau, a minha mulher mudou, as coisas mudou aqui, já não sai. Aqui deve anunciar, talvez ele vai receber visita. Esta visita é você. Marido, homens, aprende também a ajudar as vossas mulheres. Você sabe, isso é difícil. Mesmo eu que vos falo, eu faço esforço. Mesmo eu que vos falo aqui, faço esforço para aprender a ajudar a minha mulher. Não é fácil. Mesmo eu que vos falo aqui, eu faço esforço para ajudar a minha mulher. Não é fácil. Não é fácil. É um processo. Sim, sim. Sim, senhor. É um processo. Leva tempo. Eu não vou aqui vos enganar. Não vou dizer que eu sou perfeito. Não vou dizer que tudo que estou a falar aqui, porque é o que cumpre. Não. Eu também, ao ensinar, devo rever a minha própria vida. Será tudo que eu falei ali? Existe algum ponto por onde também escorreguei? Será que tout ce que je suis en train de vous prêcher ici, est-ce que moi aussi,
Je prends soin de ça. E ali onde está o problema. As pessoas só falam, fazem isso, mas ele próprio não faz. Não, irmão, eu também faço esforço de tudo que estou aqui a pregar, de tudo que estou aqui a vos falar, também para fazer o uso. É muito importante. É muito importante. La communication dans les couples. Ne croyez pas votre femme, c'est votre petite sœur. Votre femme n'est pas votre petite sœur. Votre femme, c'est une partenaire. Votre mari n'est pas votre grand frère. Votre mari, c'est un partenaire. C'est ça le grand problème. Ne croyez pas que votre femme, c'est votre petite sœur. C'est une partenaire. Votre mari, c'est un partenaire. Vous devez dialoguer. Il faut dialoguer. Parlez à votre femme de projet. Parlez à votre femme de concrétisation de grandes choses. É ali onde está o problema. Nós pensamos, essa miúda, você chama da tua mulher essa miúda, está brincando comigo. Não, a sua mulher não é essa miúda, é a sua mulher, é a sua parceira. Aquela miúda são aqueles que você anda a brincar aí na rua. Donc, je vais ici vous parler comment on doit réconcilier nos relations. Pour la réconciliation de nos relations, pour la communication dans nos couples, premièrement, j'aimerais parler la parole au commencement de toute relation. Dans toute relation, il faut qu'il y ait la parole, la conversation. Vous devez avoir les chances de parole. Dans toute relation, la parole au commencement doit avoir des discussions. Vous devez toujours discuter. Ne croyez pas pendant que vous discutez avec votre partenaire, vous aurez toujours les raisons. Non, il y a des fois où vous avez tort. Il y a des fois où votre partenaire a raison. Et quand l'autre a raison, vous devez arriver dans un terrain d'entente. La communication dans des couples. Ne restez pas seulement l'homme qui se fâche contre lui-même. Ne restez pas seulement une femme qui se fâche contre lui-même. Há muitas mulheres, são mulheres que se zangam por nada mesmo, ela está irritada, está irritada. Por nada mesmo você vai notar que o homem está irritado. Não. É preciso chegar num terreno de consenso para você perceber o que vocês querem fazer, o porquê que vocês estão juntos. La parole au commencement de mariage, la réconciliation, tudo quanto que vê que as coisas não estão dando certo, existe um tempo de temperamento diferente. Vous pouvez voir que ma femme est en colère, laissez d'abord la colère de votre femme passer. Donnez votre femme 30 minutes, 1 heure du temps, 8 heures du temps. Ne dormez pas sans plutôt résoudre le problème. La communication dans les couples. Écoutez, je vais vous donner des secrets. Vou vous dar 2 secrets. Primeiro segredo, o homem, quando você estiver frustrado, estressado, irritado, existe uma coisa que você não pode negar. Quando a sua mulher cozinhar, sobe na mesa, come. Não fica irritado na comida, come. Não fica irritado na comida, come, senão a sua mulher vai comer, você vai dormir com fome. Nós ainda te precisamos. É muito importante. Mulher, quando está irritada, cozinha, come, mamãe, não dorme com fome. O corpo não tem nada a ver com as emoções que está a subir. Esse é o primeiro segredo. Segundo segredo. O homem, quando você está irritado, é que você chegar no leito matrimonial, em que você, as necessidades biológicas te sobem, cumpre as necessidades biológicas. É muito importante. Quando as necessidades biológicas te sobem, cumpre as necessidades biológicas. Mulher, vocês discutiram ao longo do dia. Quando as necessidades biológicas te sobem, cumpre as necessidades biológicas. Senão você vai perder o seu marido. Senão você vai perder a sua mulher. Porque naquele momento que você está irritada, ele pode ir fora encontrar uma gatuna. Naquele momento que você, o homem, está irritado, ela pode ir fora buscar amigo da onça. É ali onde está o problema, que está a estragar muitos lares. É ali onde está o problema. E sua mulher leva tempo de la aconselhar. Leva tempo. Nous devons tous proclamer l'union, la communion entre nous. Et on doit s'exprimer, on doit parler entre nous deux. Que Dieu vous bénisse. Eu vejo ali a minha mulher também entrou na linha. A minha mulher entrou, Dora Langaba. Uau, aqui está quente. A minha mulher entrou. Sabe, quando o pregador está a pregar, em que ele está a falar a mentira, a mulher também pode vir dizer, que ele está a falar, ele pode estar ali
a dizer, não, o que ele está falando é verdade, ele cumpre. Mas se você está mentindo, ele vai dizer mentira. Mas a outra mentira é só para te incentivar, para você avançar. Ele diz que não é mentira, mas ele quer te incentivar para avançar. La maîtrise des paroles. L'homme doit avoir la maîtrise des paroles dans le couple. L'homme doit avoir la maîtrise des paroles. Il faut savoir maîtriser votre femme. Il faut savoir maîtriser la famille de votre femme. Il faut savoir maîtriser votre famille. Il faut savoir maîtriser votre entourage. Là, c'est très important. O homem deve ter o domínio da palavra, saber dominar a sua mulher em palavra, saber dominar a família da sua mulher em palavra, saber dominar a sua família, os seus amigos em palavra. Nem tudo que acontece no teu lar, você deve contar nas suas amigas, deve contar nos teus amigos, nem tudo. Aliás, pode haver uma fraqueza, porque há quem aproveita daquela fraqueza. Pode acontecer, muitos de nós já fizemos isso, mas depois aprendemos como sair neste tipo de incógnita que nos levava a cair. Nous avons appris plusieurs choses pour apprendre comment dominer la parole, avoir maîtrise des paroles. As pessoas até podem te dizer, olha, você, onde você está, o teu marido está a te enganar, o teu marido está a roubar fora, o teu marido está a fazer isto e aquilo. Não é isto que vai te fazer você estragar o teu lar. Espera o teu marido quando chegar. Diz nele, dentro do jornalismo, disse, ninguém pode aprender a guardar a sua fonte. O jornalismo não gosta de revelar a fonte. O jornalismo guarda, dentro do jornalismo, guarda-se a fonte. Diz no teu marido, meu marido, eu já sei o que está acontecendo. Você está saindo com fulano de tal, mas eu não sei o que é que nós podemos fazer para reiniciar o nosso amor. O que é que eu não fiz que te levou a se meter com fulano de tal? Não vai ter com aquela pessoa, senão você vai lhe dar cabeça. Avoir maîtrise. Je suis dans le livre de Matthieu chapitre 18, au verset 19. Estou no livro de Mateus capítulo 18, versículo 19. A palavra de Deus diz o seguinte: je vous dis encore que si deux entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Aqui a palavra de Deus diz, se duas pessoas se concordarem pedir alguma coisa a Deus, isso será dada ao Pai Celestial, porque eles concordaram. Homem concorda com a sua mulher em palavra, peça alguma coisa a Deus e Deus vai vos conceder. É muito importante. Vous devez vous accorder et demander et Dieu va vous donner. Ici, je ne viens pas vous prêcher pour dire j'ai besoin des offrandes, j'ai besoin de ça. Não, 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 não. Aqui estou a dar uma palavra que eu já fiz o uso dessa palavra para melhoramento do meu lar. E eu também quero ver o lar da minha irmã, o lar do meu irmão, andar bem. Evita seguir o movimento, as ondas. Há pessoas são profissionais em separar, em dividir pessoas. São profissionais. Mas eu não vou optar neste grupo de separatismo, não. Eu vou optar naquele grupo de diálogo. Eu vou optar naquele grupo da paz. Eu vou optar naquele grupo de bem-idade, longanimidade no meio de nós. É muito importante. Dans le mariage, existe 7 chaves. Estou quase na reta final para culminar. Deus nos dará mais tempo para voltar falar acerca como manter a paz no lar. Aujourd'hui, nous parlons de la communication dans les couples. Apprenez à se communiquer avec votre femme. Vous savez, les amis, le frère, votre femme peut rester pendant 8 heures du temps devant son téléphone. Il se communique avec ses amis, des amis virtuels. Mais pendant que vous êtes là, vous ne vous communiquez pas. Faites en sorte de se communiquer avec votre femme. Il y a 7 clés d'une bonne communication dans les couples que nous voulons enseigner. Il y a 7 clés. Existem 7 chaves que nós queremos deixar aqui. Essa receita que eu quero deixar aqui para os casais. Je vais laisser 7 clés pour le couple. Première clé, bien choisir les moments. Dans le couple, il faut bien choisir les moments de se communiquer. No casal, procura bom momento de se comunicar. Não é qualquer momento que você deve se comunicar. Procura bom momento, de bom humor. When he's in the good mood, then you can communicate with him. Try to find the good mood, then you can communicate. Segunda chave.
Ne pas élever la voix. Não levanta a voz quando está a se comunicar com seu parceiro, com a sua parceira. Não acha ser mais autoritário ou mais autoritária. É preciso que haja equilíbrio. Ne pas élever la voix quand votre partenaire parle. Vous devez avoir l'équilibre. Troisième clé, dire la vérité dans l'amour. Dentro do amor, terceira chave, aprende a falar a verdade. Quem fala a verdade liberta. Quem fala a verdade liberta. Não opta a vida dos franceses. A vida dos franceses é toute vérité n'est pas bonne à dire. Os franceses disseram toute vérité n'est pas bonne à dire. Mas eu amei. Depois de sair da França, no aeroporto Charles de Gaulle, pegamos voo para Lisboa. E quando pousamos para Lisboa, na saída do aeroporto, eu ouvi dizer, a verdade deve ser dita. Oh, eu dis, mais je viens de quitter la France, on nous dit que toute vérité n'est pas bonne à dire. Mais pendant que nous venons d'atterrir ici en Portugal, on dit, la vérité doit être dite. A verdade deve ser dita. Bien-aimé, on doit toujours parler la vérité dans le couple. Apprends a parler la vérité. Você sabe, se você confessar no teu marido, fulano estava me pretender. Eu neguei, mas ele anda me atrás há 6 meses. O teu marido vai te perdoar. O fulano que vai ter problema. Aprende a falar a verdade. E essa verdade vai ser guarda. Aprende a falar a vérité. Ne créez pas l'inimité. Não cria inimizada no meio de vocês. Aprende a falar a verdade. Quarta chave, quatrième clé, accorder du temps au conjoint pour la réaction. Quando você notar, accorder le temps au conjoint pour la réaction. Quatrième clé. Quando você notar o seu parceiro reagiu mal, quando você entender um comportamento diferente, deixa tempo no tempo. O tempo é um recurso irrecuperável, mas o tempo faz coisa no seu tempo. Aleluia. Que Deus abençoe todos aqueles que aceitaram de estar aqui, gastaram alguns minutos de poder aproveitar este conselho. Mesmo uma palavra que saiu aqui pode melhorar o teu lar. Diz no papá que ninguém vos separa. Diz na mamã que ninguém vos separa. As crianças vieram vos encontrar, vossos filhos vieram depois. É por isso que você vai notar, o branco só tem uma casa de 2 quartos e sala. Ou até 3 quartos e sala. Nós aqui em África construímos casa de 8 quartos e sala, 10 quartos e sala. Porque em África, a ideia é que a nossa ideia em África, quando nós construímos a casa, depois de ter os nossos filhos, quando nossos filhos partirem, os nossos netos, bisnetos, trisnetos virão viver na nossa casa. Mas o europeu, o americano não é assim. Ele constrói uma casa de 2 quartos de sala ou 3 quartos de sala. Quando você atingir 16 anos de idade, 18 anos de idade, terá que partir para construir a sua vida. E você vai ficar, e por isso você vê os idosos, as idosas, fazem a sua vida comum. Um dia os teus filhos partirão, você vai ficar com teu marido. Il y a aussi un grand problème. 5e clé, être transparent, donner des détails. No lar, mulher deve ser transparente, homem transparente. Fala da detalhe das coisas, vai detalhando as coisas com evidências. Parle avec les évidences, parle avec les évidences de témoignages, parlez en détail. L'ami de ton mari n'est pas ton ami. L'ami de ta femme n'est pas ton ami. Mais faites des amis en commun. Amigo do teu marido não é teu amigo. Amiga da sua mulher não é tua amiga, mas fazem amizade em comum. Para evitar que haja derrapagem, para evitar que haja atropelo no lar. Porque existem muitos atropelos no lar. Hoje eu acho que muita gente vai me bloquear. Mas eu penso, não me bloqueia, estou aqui para poder aconselhar, ajudar, para que as coisas possam correr bem. Que Deus abençoe. Muita gente não gosta da verdade. Que fala a verdade não merece castigo. Que parle la vérité ne mérite pas être puni. Nous sommes là pour pouvoir aider nos chers compatriotes, pour aider nos chers bien-aimés. La communication dans les couples, c'est très important. C'est très important. Je bien dit, ta femme n'est pas ta petite sœur, mais c'est votre partenaire. Ton mari n'est pas ton grand frère, mais ton partenaire.
Si tu appelles ton mari papa, c'est bien. Si tu appelles ta femme maman, c'est bien. Mais vous êtes des partenaires. Que Dieu vous bénisse. Alors, sixième clé, ne pas se laisser submerger dans les émotions. Ne te laisse pas submerger par des émotions dans les couples. Não te deixa ser não se deixa submeter-se com as emoções. Não toma decisões nas emoções, porque traz consequências sérias. Ne faut pas prendre des décisions émotionnelles, ça mène des conséquences sérieuses. Et le septième clé, c'est prier ensemble. Papa, mamãe, aprende a orar junto. Não estou só a falar de ir na mesma igreja. Começa a ir em casa a orar junto. E depois um dia frequentar a mesma igreja. É muito importante. Não estou apenas te convidando na nossa igreja, né? Nós estamos no BD4, número 40 Main Street. Congregamos todos os domingos a partir de 13 pontos, às 15 horas e ponto, no Pepe Mais Campus. Na cidade do BD4, no estado do Maine. Mas se você vive longe, tem uma igreja mais perto da sua casa, vai à igreja no domingo, vai confessar, vai louvar, vai adorar. Deus Todo-Poderoso não faltará abençoar a sua vida. Partilha, porque alguém está a precisar dessa mensagem. Amado, vou terminar porque não quero vos roubar. Eu tomei a decisão de fazer 1 hora de tempo nessa conversa. O resto ainda teremos tempo de poder voltar. Il est évident que chacun des points nécessite d'être expliqué, approfondi. Rappelez-vous ceci, il y a des règles élémentaires dans la communication. Dentro da comunicação existem regras elementares. Primeiro, evite de criar. Quando você está a conversar com teu parceiro, evite de gritar, evite de criar, evite de menacer, evite de pleurer, evite de se taire et de refuser de parler. Primeira regra. Regras que você deve cumprir dentro do lar, dentro da comunicação no lar. Primeiro, evita gritar quando está a conversar com seu parceiro, evita insultar, evita ameaçar, evita chorar, evita se calar. E último ponto, evite de dizer jamais. Nunca diz nunca no lar. Nunca diz nunca no lar. Nunca. Nunca isso vai acontecer. Nunca. Nunca diz nunca. Vive na positividade. Tira a negatividade dentro do lar. Porque Deus necessita. Use as palavras no condicionado. Se Deus quiser, as coisas vão acontecer. Deus sempre quis. As coisas vão acontecer. Le règle d'or d'une bonne communication, c'est le respect. É preciso que haja respeito no lar. É preciso que haja respeito na família. É preciso que haja respeito em qualquer sítio onde você vai. Aprende que você é mulher alheio. Aprende que você é marido alheio. Aprende que você pertence a alguém. Aprende a se respeitar. Amado, aprende a andar pela glória de Deus. A comunicação no lar requer a verdade. A comunicação no lar requer aproximação. A communication nous là requiert abertura. La communication dans le couple ont besoin de la proximité. La communication dans les couples a besoin de transparence. La communication dans les couples a besoin de l'équilibre. La communication dans les couples a besoin d'ouverture. Que Dieu, dont je suis le serviteur, vous bénisse. Que Deus abençoe todos aqueles que ouviram essa palavra. Desde que Deus da glória abençoe a todos, em nome de Jesus. Eu aproveito este live para poder te convidar amanhã a partir das 13 pontos até 15 horas ponto, no número 40 Main Street, Pepe Mars Campus, na cidade de Beaufort. Venha congregar conosco. Que Deus te abençoe. Se tiver tempo, mas se vives longe, vai na igreja mais perto da sua casa. Que Deus te abençoe. Até já.